passar para o outro lado? Bom, pessoal, então a gente vai falar hoje, a gente vai dar continuidade à molusca, né? Na aula passada, a gente terminou falando das características que definem, né, o grupo como um todo, tá? Então a gente vai hoje, partindo do que nós conversamos na aula passada, a gente tem, dentro desse cladograma, se a gente observar que a gente discutiu ele na aula passada, só para a gente reiterar algumas informações, né? A gente tem aqui o grupo molusca, as principais classes, essas duas classes aqui, solenogastris e caudoflaviata, são os abracófalos, né? Então são moluscos mais primitivos que não possuem concha nem placas na sua estrutura corpórea. Depois a gente tem de poliplacófora em diante, aí já surge, né, a presença de uma estrutura na forma de placas ou conchas para esses animais. Então os poliplacóforos, eles têm as placas, né, que formam a parte dorsal do corpo, a gente vai ver mais detalhes daqui a pouco. O monoplacófora, que ele é formado por uma única placa, uma única concha, né, são animais que têm uma existência, né, como hábitat preferencial áreas mais profundas, né, áreas marinhas mais profundas. E é interessante que quando a gente olha aqui o início, né, de molusca dentro desse cladograma, a presença de rádula, né, foi uma característica que definiu bastante esse grupo, né? Então a gente tem aí a maioria dos integrantes de molusca tem como característica diagnóstica a presença da rádula, que é uma estrutura associada à alimentação, beleza? E aí depois, né, surgem outras características que a gente vai falando ao longo dessa aula, mas destacando, né, o surgimento dos pterídeos, que é uma estrutura branquial desse grupo, né, que permitiu uma otimização das trocas gasosas no ambiente aquático. Depois a presença de monoplacófora para cima, né, bivalve, escafópoda, cefalópoda e gastrópoda, a gente já tem a presença de mandíbulas mais desenvolvidas, né, embora existam exceções. Por exemplo, o bivalvia é um grupo que a gente vai ver que a região anterior dele, a região da cabeça, é pouco desenvolvida, né? Então ele tem uma região mandibular praticamente ausente. Esses animais, eles são filtradores, né? Então não faz sentido para ele, dentro do processo adaptativo, possuir mandíbula, certo? Porque a alimentação é por filtração. Enfim, bivalve, então, como característica diagnóstica principal, a presença de duas válvulas que compõem, né, o corpo do animal, como a gente viu na aula passada. Escafópoda são animais que são tubos, né, é uma concha contínua, formando uma estrutura tubícula, certo? Normalmente chegam a poucos centímetros de comprimento e estão associados a áreas mais profundas, embora algumas poucas espécies até possam ser encontradas em áreas mais rasas, né, até mesmo na região do entre marés, tá? Mas normalmente eles se encontram mais em áreas profundas. Cefalópoda tem como processo adaptativo a cefalização, né, mais proeminente. Então, nesse grupo que inclui polvos, lulas, náutilos, a gente tem animais com um sistema nervoso bem mais sofisticado, né, com uma estrutura ganglionar e neuronal bem ramificada e distribuída ao longo do corpo, ao longo dos tentáculos, por exemplo, nos polvos, né, conferindo uma capacidade nervosa e sensorial muito mais aguçada para esse grupo, certo? E os gastrópodes, que incluem tanto moluscos de água doce, majoritariamente, mas também tem representantes terrestres. E aí, nos representantes terrestres, para a gastrópoda, já surge uma estrutura pulmonar, embora ainda muito rudimentar, né, mas já é uma estrutura pulmonar que permitiu que esses animais começassem a irradiar para ambientes terrestres, muito embora ainda bastante associados à umidade, né? Então esses gastrópodes terrestres, eles estão sempre associados a lugares mais úmidos, lugares mais, mesmo tendo essa capacidade respiratória diferenciada, eles ainda precisam, né, de uma associação com lugares mais úmidos. E claro, né, a torção ali da concha foi uma característica diagnóstica importante para esse grupo, né? Então o surgimento de uma concha espiralada, esse grupo, né, é o que define principalmente
nós discutimos mais detalhes na aula passada. Então a gente começa agora falando de Aplacóphora. Tá? A Aplacóphora é uma classe mais primitiva, como o próprio nome já diz, são indivíduos que não têm concha. Tá? Então são indivíduos que têm um formato muito vermiforme, é até assim, bem diferente, eles são bem diferentes dos outros grupos, né, de molusca. Aqui tem alguns representantes, como vocês podem perceber, né? Então, num primeiro momento, eles têm, né, um jeito bastante diferenciado em relação ao que a gente espera, né, de um corpo básico, de um plano básico para a molusca, mas eles são definidos como animais, como molusca também, dentro de uma escala filogenética. Tem uma relação mais primitiva, né, para a molusca. Se vocês observarem aqui, esses animais eles têm na superfície corpórea espículas, né, que são estruturas enrijecidas. Então a consistência que eles têm é bastante enrijecida porque eles têm, né, essas espículas calcárias. Tá? São animais marinhos, bentônicos, estão sempre associados a um substrato, na maior parte das vezes inclusive substrato arenoso. Tá? São animais que não possuem concha, é um grupo que é relativamente, tem uma riqueza baixa, né? São em torno aí de 300 espécies descritas, muito embora, né, por habitarem regiões mais profundas, embora algumas espécies até ocorram em águas mais rasas, mas pode ser que ao longo do tempo, né, esse número ainda aumente bastante, né, na medida em que a gente conhece, né, mais, né, esses invertebrados de águas profundas. Tá? Mas por definição, então, eles não têm, né, uma estrutura na forma de placa ou concha. Tá? A cavidade do manto, que é uma estrutura comum aos moluscos, né? Então, se a gente pensar no plano básico de um molusco generalizado, quais são as partes que a gente indica logo de cara? Essas aí mesmo. A gente falou na aula passada. O manto, né? Aquela região ali que engloba a cavidade pericárdica, né? Que engloba aquela parte mole, né, do molusco. O que mais? A rádula, embora alguns grupos não tenham, mas é presente, né, na maior parte dos moluscos. O que mais? O pé muscular. Né? Então a gente já vê nesse grupo uma estrutura muscular no pé, tem uma associação com gânglios nervosos e também tem um funcionamento bastante. Eles têm na estrutura, né, do pé, eu estou falando de molusco geral, tá, gente? Só para a gente refrescar a memória. Nessa estrutura do pé muscular tem aquela hemocele petiosa, lembra? Que é uma cavidade que funciona como se fosse um esqueleto hidrostático para o animal. Então é uma cavidade ali hidrostática que, em associação com a musculatura, né, e os gânglios nervosos que chegam ao pé, conseguem promover uma movimentação no pé do animal, né, conferindo ao animal a capacidade de se locomover, né, sobre o substrato e também se enterrar para aqueles que são no substrato consolidado. Tá bom? Nesse grupo, a cavidade do manto ainda é muito simples e o pé também é bastante reduzido, né? Então eles têm uma capacidade de locomoção bastante restrita. A estrutura branquial, na maior parte das vezes, ela é inexistente. Lembrem-se que as brânquias surgem depois, né, com a Aplacóphora, que é uma classe um pouco mais recente. Eles não possuem olhos, tentáculos, estatocistos, nefrídeos. Lembrando que estatocisto serve para quê? É uma estrutura que eles têm, normalmente os moluscos têm no pé, um grupamento de células que tem uma função de dar equilíbrio. É como se desse uma noção de espacial, tá? Uma dimensão espacial para o animal e equilíbrio. Então, de certo modo, ajuda o animal a se locomover, né, e se equilibrar dentro do espaço onde ele está ali, né, se movimentando, ocupando. Não seria tipo uma ventosa, não, né? Não tem, é um grupamento de células mesmo, mas não tem uma estrutura de ventosa não. Tá? Professor, tem associação com a percepção da gravidade? Para onde é baixo, para onde é cima? Sim, eles conseguem ter essa noção, né, entre aspas, de espacialidade. Tá? Em alguns grupos isso é mais sofisticado, esses estatutos estão mais sofisticados do que outros.
E os nefrídeos, né, que é a estrutura de excreção que esses animais têm, né, onde as excretas, né, as substâncias que são que precisam ser eliminadas, né, sairão através dos nefrídeos. Normalmente os nefrídeos eles se conectam com um porozinho que é o nefridióculo, e do nefridióculo ele cai direto num canal exalante, que é um canal de água que tira a água de dentro do corpo do animal. Então, a partir desse canal exalante, a água sai eliminada, né, para o meio externo. Tudo bem, gente? Então, essas são algumas características, né, desse grupo. Como eu falei, eles são animais encontrados normalmente em profundidades maiores, tá? São bem pequenininhos, né, atingindo aí 5 milímetros. Alguns polvos conseguem atingir tamanhos maiores do que 5 milímetros. E dentro de uma classificação para molusca como um todo, né, embora eles tenham esse jeitão bem diferente, né, de um plano básico que a gente visualiza para molusca, mas eles têm algumas características que os incluem dentro do grupo, né? O que não é a rádula para alguns animais, embora algumas espécies são em torno de 300 espécies, algumas espécies têm rádula, né? Então já é um indicativo para molusca, embora a gente não possa generalizar porque algumas não têm, tá? Mas algumas espécies têm rádula, tem um sistema nervoso muito parecido com molusca, né? Já tem uma estrutura daqueles anéis ganglionares, anéis nervosos que são conectados, né, por gânglios, então parecido com outros grupos mais recentes. Essa conexão da gonocele, que é aquela região que armazena, né, os órgãos reprodutivos, com a região pericárdica, que é onde está localizado o coração, também é muito parecida com moluscos mais recentes. A região do manto e a cavidade do manto, então, são algumas características, né, que incluem esse grupo dentro de molusco. A gente tem 2 taxons principais para a placófora, um que é chamado de Neomeliomorpha, trava-língua, né? E o outro é o Caetodemomorpha. São os 2 grupos principais. Infelizmente a gente não tem material de placófora para aula prática. Se algum dia alguém encontrar material perdido na praia, que é muito difícil, porque esses animais são de grandes profundidades, então é muito difícil a gente encontrar a placófora. E quando alguém acha, não doa. Então é difícil a gente ter. Aqui a gente tem um plano básico, né, desses animais. O que chama a atenção é a presença dessas espículas. Eles têm uma consistência áspera na superfície do corpo, por causa das espículas. Tem a região anterior aqui, ó. Essa região anterior tem uma estrutura chamada de fosseta pediosa. Essa fosseta é muito comum nesse grupo e ela tem uma função secretora, né? Então, na medida em que ela secreta muco, ela auxilia no processo de alimentação do animal, porque o muco se mistura com as partículas de alimento e isso vai facilitar o processo digestório, né, para o animal. E também tem, em determinadas situações, pode auxiliar na locomoção, né, na locomoção do indivíduo. Aqui, ó, a gente tem essa região aqui, ventral, né, tem um sulco pedioso e o pé. O sulco pedioso como se fosse uma reentrância que ele tem nessa estrutura em que ele armazena, né, o pé. Então o pé ele tem uma certa flexibilidade para fora e para dentro, tá? Na medida em que o animal se locomove. Tá? Esses animais aqui, eles são normalmente carnívoros, hermafroditas, com a fecundação interna, e a gente tem em torno de 25 famílias. Um outro grupo representado, né, pelos aplacófora, que é o Caudophobeata, também conhecido como Caetodemomorpha, eles têm também uma estrutura corporal parecida, mas o que chama a atenção nesse grupo, diferente do outro, é a presença de um escudo oral, né, que é como se fosse uma placa, não uma placa na forma de concha, mas um escudo oral nessa região anterior do corpo, né, e também a presença de estruturas branquiais bem rudimentares.
né? Então, já mostrando, né, o início aí, o surgimento de uma estrutura branquial dentro da escala filogenética, né? São animais que não têm pés, né, diferentemente do outro grupo. Eles não são carnívoros, né, têm um hábito mais depositivo. O que define o animal depositivo? São os comedores de depósito. Então, esses animais eles estão sempre ali numa superfície, né, e a espreita do material que vai depositar. Tem uma locomoção muito restrita, então eles ficam ali, né, na espera de partículas que vão sedimentar, que vão se depositar e eles vão fazer uso delas na alimentação, né? Diferente dos animais suspensívoros. Os animais suspensívoros eles se alimentam mais de partículas em suspensão na água. Então, normalmente, os invertebrados suspensivos ele tem alguma estrutura, né, seja na forma de tentáculos, de palpos, que ficam ali, né, varrendo a água para se aderir, né, para que as moléculas, né, sofram alguma aderência, né, encontrem com aquelas estruturas para se alimentarem, certo? Assim como os filtradores, né, fazem também, os bivalves, né, eles fazem esse processo, embora os bivalves eles consigam essas partículas a partir da corrente de água que tem, né, que entra através dos sifões inalantes, né, o que não acontece nesse grupo, tá? A fecundação já aqui é externa, né, são animais monocólicos e são poucas famílias que representam esse grupo, tá certo? Esse escudo oral aqui, ele tem uma função também importante sensorial, né, de percepção na região anterior do corpo do animal. Tudo bem, gente? Bom, aqui eu já falei, né, dos poliplacóforos, dos aplacóforas. A locomoção nesse grupo, ela normalmente é ciliar. Eles têm os pés ou ausentes ou muito pouco desenvolvidos, então eles são muito pequenininhos, então eles conseguem fazer uma locomoção ciliar. Eles não têm osfrágio. O que é osfrágio mesmo? São quimiorreceptoras que têm a função de reconhecer substâncias potencialmente tóxicas na água. Então, os osfrágios eles estão próximos lá à região branquial dos moluscos. E na medida que a água entra pelo canal inalante, esses quimiorreceptores, eles reconhecem se aquela água está contaminada, né? E se ela tiver, isso for reconhecido, os cílios das brânquias, né, param de bater e isso reduz o fluxo d'água, para evitar que o animal morra, intoxicado. Nesse grupo aqui, não tem osfrágios. Eles não têm essa estrutura. Embora, né, as rosetas sejam ali, tenham uma função sensorial, mas os frágeis, né, propriamente dito, eles não têm. A maioria, como eu falei, é hermafrodita, né, liberando os gametas na cavidade pericárdica, que é comum também depois em outros grupos de molusca, tá? Essa liberação de gameta internamente. E a gente tem aqui espécies que têm desenvolvimento direto e também espécies que têm desenvolvimento indireto. Lembrando que o desenvolvimento indireto passa pela fase larval. Qual é a principal larva encontrada em molusca? A larva trocófora. Em alguns grupos mais recentes, aí além da trocófora, tem um estágio sucessivo à trocófora, que é a larva verde, né, que a gente encontra, por exemplo, em bivalves. A larva verde é um pouco mais complexa, né, do que a larva trocófora, tá certo? Então, alguns grupos mais recentes têm a verde também. É só ali naquela relação planctônica? Isso, aí a larva trocófora, isso vai variar muito de espécie para espécie, né? Tem algumas, elas normalmente têm hábito planctônico. O que é uma larva planctônica? Da mercê da água. Ela pode ser planctônica planctotrófica, quando ela se alimenta de plâncton. Ou ela pode ser planctônica lecitotrófica. A
licitotrófica é aquela que se alimenta do vitelo, que tem dentro dela. Acabou o vitelo, ela não tem mais alimento. Então, normalmente a larva licitotrófica, ela não tem muito tempo para ela sofrer uma metamorfose, né? Diferente da plantotrófica, que como ela consegue se alimentar do plâncton, ela normalmente consegue sobreviver mais tempo na coluna d'água, até encontrar, né, um substrato, uma área que seja favorável para o seu desenvolvimento. A gente tem que estar repetindo aqui. Eu dupliquei o slide. Então, gente, esse grupo ele tem menos características, afinal de contas é um grupo que a gente conhece menos, né? São animais de profundidade maiores, então a gente tem muita coisa ainda para conhecer desse grupo. Tá? Passando para um outro grupo, que é o Poliplacófora. Então, poli significa que tem mais, né, mais de uma, e placófora, placas. Né? Então, tem aquele conjunto de 8 placas que formam a parte dorsal do corpo do animal. Tá certo? São os famosos poliplacóforas, são normalmente associados a substrato consolidado, então a substrato duro, né, sobre um recife de coral, sobre uma estrutura calcária, né, eles são bem coloridos, né, tem esses com essa coloração mais avermelhada, existem, né, diferentes tons de coloração para esse grupo, são conhecidos popularmente como quítons, né? São animais também moluscos exclusivamente encontrados nos oceanos, né? São marinhos, e ele é muito fácil de identificar por causa das placas. Né? Então são essas 8 placas dorsais. E essas 8 placas dorsais, elas se encaixam uma sobre a outra, né? De modo que permite uma certa flexibilidade no corpo do animal. Tanto é que se você olhar às vezes num costão rochoso, ou às vezes numa estrutura calcária de um coral, que a gente consegue observar esse animal em cima, ele consegue se adaptar à conformação do substrato, por conta dessa relativa flexibilidade, né, que tem, que essas placas calcárias elas promovem. Tá? A parte de baixo então é mole, né? Eles têm esse cinturão aqui, ó, tá vendo? Então as placas, aqui dá pra gente ver direitinho, os 8 pares de placas, né? Tem um cinturão rodeando esses 8 pares de placas e a região do manto ali, né, internamente, né, e a parte mole ali na região ventral do animal. Esse animal a gente consegue estudar com uma frequência maior, porque são animais encontrados em regiões mais rasas, embora algumas espécies sejam de áreas profundas, mas tem bastante espécies em áreas rasas, né, em costões rochosos, tá? Na região entre marés. O que é uma região entre marés? Entre a maré baixa e a maré alta? É aquela região, né, que fica ali na interface, né, entre o limite de maré alta e o limite de maré baixa. Né? Quando a gente vai numa praia e olha um costão rochoso, a gente não vê nitidamente sobre o costão faixas de invertebrados ali aderidos ao costão. Então a gente vê faixas com diferentes espécies que ocorrem ali. Né? E aquelas faixas ali, elas são muito influenciadas por essa variação de maré alta e maré baixa. Né? Então essa flutuação de maré, e ora a área está submersa, ora está emersa, então promove, né, um conjunto de condições ali que permitem a sobrevivência dessas espécies. Né? Então essa região entre marés é essa interface, né, continente-oceano, e que se configura ali entre o limite de maré alta e de maré baixa. Tá? Essa espécie ela não possui nem olhos, né, nem tentáculos. Tá? Tem uma região anterior, né, com uma estrutura da cabeça muito pouco desenvolvida, ou às vezes até mesmo ausente. O manto ele é bastante espesso, né, e ele é recoberto por esse cinturão aqui do manto. Dá para a gente identificar facilmente, né, nas laterais do corpo do animal. Tem um pé amplo, bastante achatado e musculoso. São animais que têm hábitos mais, assim, eles são mais sedentários. A locomoção, embora eles consigam se locomover, mas é uma locomoção mais restrita. Né? Algumas espécies, inclusive, ficam muito fixas ao substrato mesmo. É até difícil você conseguir tirar ela do substrato.
Ô, Felipe, qual a composição dessas placas? Oi? Calcária. Calcária. A composição é calcária. Tá? Lembrando que essas placas, elas são formadas por qual parte do corpo do animal? Pelo manto, né? Então, tanto as conchas quanto as placas, elas são formadas, são secretadas pelo manto, tá bom? Aqui a gente tem um esquema, né, mostrando a parte dorsal ou ventral do animal. Ventral. A parte ventral do animal. Então, se vocês olharem a região anterior, sempre a região anterior é a região da cabeça, né? Então, a região anterior que é pouco desenvolvida, né, com uma cabeça pouco desenvolvida. Essas estruturas aqui é a estrutura branquial deles. Então, existe um enovelamento ali de brânquias, né, aqui próximo ao cinturão, tá? E se vocês observarem, tem as aberturas inalantes na região anterior, o fluxo da água acontecendo e aberturas exalantes. Então é um fluxo contínuo de água aqui passando, né? Passando pelas brânquias, oxigenando as brânquias e consequentemente a hemocele, que é o sangue, né, desses animais. Certo? Lembrando que a circulação é sempre o quê? Aberta. Tá? Então o sangue oxigenado, né, ele vai oxigenado atingir as cavidades ali internas, né, do manto, tá bom? Para oxigenar as estruturas, né, os órgãos, toda a estrutura interna ali desses animais. Aqui eles têm um canalzinho, ó, nesse corte aqui esquematizado, só dá para a gente ver o poro, né, que é o nefridióporo, que ele se abre exatamente no canal exalante. Então aquelas excretas que o animal vai expelir já sai direto aqui no canal exalante para sair dentro do corpo do animal. Tá bom? Gonóporo também, que é um poro que vai liberar gameta, né? Então o gonóporo vem de gônada, que são os produtores de gameta, né? Então por onde vai sair os gametas do animal. Aqui, nesse corte, nessa estrutura aqui, representada por esse corte, a gente já vê um plano, né, bastante complexo do corpo desse animal, mas que lembra muito o plano básico de um molusco, né? Então a gente tem essa região aqui ventral, com o pé bastante achatado, por isso que esse pé gruda no substrato, e dependendo do tempo que o animal está ali, é difícil você tirar, porque ele fixa mesmo ali ao substrato. A região anterior aqui, ó, uma rádula bastante desenvolvida, e aí se vocês observarem, a rádula, ela tem também uma região que a gente chama de saco subradular, que é uma estrutura que dá suporte à rádula. Tá? A rádula, para quem não estava na aula passada, é como se fosse um serrote, né, que esses animais têm. Então eles têm estruturas como se fossem dentes que compõem a rádula e eles vão raspando o substrato. Então eles conseguem se alimentar de microalgas, né, de pequenas partículas ali que eles vão raspando, e na medida em que isso é raspado, essas substâncias entram na cavidade bucal, passam no esôfago, se misturam com uma substância mucosa, né, como se formasse um bolo alimentar, né, e vai para o estômago. Alguns grupos no estômago têm uns estiletes, que é como se fossem umas invaginações no estômago, que auxiliam na seleção de partículas, daquilo que ele vai aproveitar, né, no processo de digestão, de absorção de nutrientes, certo? E aquilo que vai ser eliminado, né, segue intestino afora até chegar na região anal e ser excretado lá no canal exalante e eliminado do fluxo de água que está saindo do animal, tá bom? Então, para a polilacófora, vai destacar esse pé bastante achatado, né, ventral para o animal. Aqui, ó, todo o trato digestório dele, começando aqui na região bucal, né, com a presença da rádula. Essa rádula, ela segue pela região do esôfago. Depois a gente tem aqui a região estomacal. Na região estomacal, percebam que existe um prolongamento aqui, que é chamado de septo digestivo, que auxilia no processo de digestão, tá, das substâncias. E depois o prolongamento intestinal, que vai se dar na região posterior do animal, né, na região anal. Você falou na aula anterior, como é que eles
substrato. Com esse pé muscular, esse pé tem uma substância mucosa. É como se fosse um muco que dá uma aderência dele ao substrato. Né? Depois, em outros grupos, por exemplo, nas ostras, nos mexilhões, que já são bivalves, aí eles já têm estruturas fixadoras. Os mexilhões, por exemplo, têm como se fosse uma ramificação na parte ventral deles, que é o biço, né, que a gente chama. É como se fossem umas raízes mesmo, que ele gruda no substrato. Tá? Mas nesse grupo aqui não, esse grupo realmente é através do pé. Né? Eles produzem uma substância mucosa que dá essa aderência ao substrato. Tá certo? A região aqui do gonóporo, das gônadas, que vai sair aqui do gonóporo, as gônadas estão muito próximas à região pericárdica, onde tem ali a comparação, embora aqui não esteja bem representado, não esteja representado a estrutura pericárdica, mas ela também está aqui nessa região. E aí, reparem que na região bucal também a gente já vê a presença de uma estrutura importante no processo digestório, que é a glândula. Então eles têm aqui uma glândula salivar esquerda, uma glândula esofágica, que produzem substâncias mucosas que auxiliam na digestão. Tá? Então as placas, ou conchas aqui na região dorsal do animal, tá? A cavidade pericárdica, que não dá para ver muito bem nesse corte, mas está aqui, muito próxima à região das gônadas. E aqui o cinturão do manto. O cinturão do manto, vocês vão ver depois na aula prática, ele é muito fácil de ver, que é como se fosse aquela borda no entorno das placas. Tá bom? A gente tem em torno de 800 espécies descritas, embora esse número é uma estimativa, tá? Pode ser que já tenha bem mais de 800 espécies. O tamanho, a gente tem de 3 milímetros a 40 centímetros. A presença das válvulas, que são essas placas, então isso é um indicativo de molusca. Tá? Essas válvulas, elas são formadas por essas 4 camadas. O tegumento, que tem essa proteína aqui, a conchiolina, que é o que forma, auxilia no processo de formação da concha, né? Os estetos e os neurônios, que são estruturas sensoriais também, presentes nessa camada mais superficial do tegumento. Aqui não dá para ver, mas são estruturas sensoriais. Essas placas, elas são articuladas umas às outras, então dão uma relativa flexibilidade, para o animal, então tem as articulações, e camadas intermediárias da concha, que é o periósteo e o hipósteo. Tá bom? São camadas ali de revestimento que totalizam a estrutura da concha. Tá? Eles têm músculos de enrolamento, que é uma característica muito interessante. Eles conseguem dobrar o corpo, tá? E dobrar, assim, é lógico que com uma certa limitação, né? Isso faz com que eles consigam ter uma aderência importante ao substrato. Eles consigam chegar a uma conformação ali, com o substrato. Por que isso é uma estrutura? Por que isso é uma forma de proteção para eles? Fácil deles se aderir? Porque eles ficam com a concha para cima, com aquela estrutura, com as placas calcárias para cima, e para um predador é mais difícil predar, porque na medida em que eles conseguem se adequar na conformação do substrato, menos da parte mole dele é colocada à mostra. E o predador ele vai direto na parte mole. Então a parte dura, calcária, que fica à mostra. Então é uma forma que eles têm de proteção. Tá? A gente pode considerar também a proteção contra raios ultravioletas? Também pela coloração, como são animais que vivem em águas mais rasas também, mas não é o principal. Tá? Mas são os predadores. Oi? Predadores. Predadores, a gente tem espécies de peixes que predam, tá, esses animais, até outros invertebrados maiores podem predar. Normalmente são peixes, tá, que predam. Coloquei a água na frente.
para adesão ao substrato. Interessante que eles são fototáticos negativos. O que é essa fototaxia negativa? Fogem da luz. Então eles têm estruturas sensoriais que promovem essa fototaxia negativa. Por isso que eles são mais fáceis de serem encontrados à noite, que eles são mais ativos à noite. Tá? Bom, isso aqui é um poliplacófora. São algumas exceções que a gente tem desses animais bem grandes. Tá? Essa espécie aqui é uma espécie típica do Pacífico. Se vocês olharem aqui a cavidade do manto, ó, essa região aqui é toda mole, né? Aqui a gente tem a região ventral ou dorsal? Ventral. Ventral. Qual é a anterior aqui? A de cima. Né? Então a gente tem aqui a região da cabeça muito pouco, né, desenvolvida. Aqui essa região do cinturão, né, do manto, e aqui, né, a cavidade do manto, onde ele abriga, né, as estruturas ali, os órgãos, né, do trato digestório, do coração, né, das gônadas, enfim, os nefrídeos. E as placas ali? Aí, o que acontece? Esses animais, eles têm as placas um pouco diferenciadas. A gente tem aqui uma outra foto, mas aqui a gente está vendo a região ventral, né? Mas eles têm placas também, mas de uma maneira diferenciada. Eu não sei se eu trouxe alguma foto da região dorsal. Qualquer coisa eu trago na próxima aula, uma foto da região dorsal deles. Essa foto aqui, o que vocês conseguem identificar de cara? A região branquial. A estrutura branquial. Né? Então aqui tem as brâncas, né, que tem essa conformação ciliar. Aqui passam os canais de água. Né? Então a água, os canais inalantes, né, a água vai passando, né, e vai sendo, vai oxigenando essa estrutura branquial. Tá? Felipe, é errado então se referir a uma porção como cranial, tem que ser anterior? A região anterior que possui, né, se for o caso do animal, se ele tiver crânio, aí tem uma região cranial. Que aí a gente pode usar o cranial se for para craniata, né? Para grupos. Então, vertebrados normalmente não falam. Aí não. Então a gente tem a cavidade anterior, pode ser até uma cavidade cefálica, no caso dos cefalópoda, né, que já tem um processo de cefalização mais envolvido. Tá? Entendi. Obrigado. Bom, isso aqui eu já falei, né, do fluxo sanguíneo, né, que ocorre através desses canais inalantes e sai, né, pelos canais exalantes. A nutrição dele é micrófago, né, então esse alimento de pequenas partículas, né, através do uso da rádula, né, então ele vai raspando ali, normalmente são diatomáceas, algas, né, que eles vão raspando. Nos costões, eles têm esse hábito de ficar aderidos ao costão, porque normalmente quando você tem um substrato rochoso, um substrato duro, num costão rochoso ou no ambiente recifal, forma-se uma camada como se fosse um biofilme de algas, né, de microalgas ali. Então é um prato feito para eles, porque essa camada de algas eles só vão raspando aquilo ali, né, e se alimentando de pequenas partículas dessa camada. Tá? A digestão também eu já tinha antecipado, né, ela parte, então, na medida em que o animal ele raspa e ingere essas micropartículas, vai ter ação glandular, né? Então você tem aqui tanto a glândula esofágica, mas antes dela tem também uma glândula salivar, que produz um muco, né, que vai envolver essas partículas e vai auxiliar no processo de movimentação entre aspas, desse bolo alimentar ao longo do trato digestório, passando pelo estômago e depois o intestino até ser eliminado na região anal. Tá? Esse grupo, eles não têm o estilete. O estilete são aquelas invaginações na região ali estomacal. Estilete é muito comum em conchífera. Quem são os conchíferas? São aqueles que têm concha. Certo? Então esse grupo de conchífera, tirando os poliplacófagos, normalmente os outros têm esses estiletes na região estomacal. Tá?
prática dele, então se a gente tem aqui a atuação de brânquias, né? Se tem atuação branquial, significa que o sangue é oxigenado. Embora seja uma circulação aberta, em algum momento o sangue passa por um processo de oxigenação. Então é de se esperar que a saída e entrada no coração desse sangue não pode ser pelo mesmo lugar. Então normalmente os animais, na medida em que surgem as brânquias, em que as brânquias se desenvolvem mais, numa escala filogenética, começa a um desenvolvimento também maior dessas estruturas cardíacas. Tá certo? Se tem essa oxigenação ali chegando, né, então já surge ali uma estrutura atrial, ventricular, né, para que haja uma movimentação, um fluxo de sangue, embora ainda, lógico, nesse grupo ainda você não tem uma circulação fechada e muito menos completa. Né, o sangue se mistura, né, mas já há um processo de oxigenação do sangue. Beleza? Então, morfologicamente eles têm um ventrículo mediano, né, e um par de átrios laterais, né, formando aí a estrutura, né, do coração e compondo aí essa região pericárdica. A excreção, como qualquer outro molusco, é nefridial, então tem a estrutura dos nefrídeos, né, que tem a função ali como se fosse um rim, tá, para o animal, de filtrar ali a hemocele e eliminar, né, a porção final dos nefrídeos é o nefridiópolo, que é o poro que elimina aquelas substâncias, né, para que o fluxo exalante de água tire aquelas substâncias do corpo do animal. Em relação ao sistema nervoso, eles têm um sistema nervoso com gânglios ausentes, mas é lógico que mesmo não tendo gânglio, tem, né, anéis nervosos, tem estruturas neuronais. Né? Só que essas estruturas neuronais elas não se organizam de uma maneira tão assim, de uma maneira mais complexa. Porque o gânglio, o que é um gânglio? De uma forma bem simples. Conjunto de terminação nervosa? Hã? Conjunto de terminação nervosa? É como se fosse um emaranhado de neurônios ali, é uma terminação, é um centro nervoso. Né? Então é um centro nervoso. Esses animais eles não têm essa conformação ganglionar, mas eles têm anéis nervosos que se distribuem em algumas partes do corpo e se ramificam. Beleza? Então por isso que eles conseguem, né, ter ali uma movimentação muscular, né, uma movimentação dos pés, né, um funcionamento branquial. Tá? O órgão subradular também é uma característica encontrada aqui nesse grupo, que dá uma sustentação, né, para o funcionamento da rádula. A região do manto, ela tem vários pontos aqui, né, receptores, né, diferentes tipos de receptores, que tem uma função sensorial, né, para o animal. Os osfrádios, eles estão presentes. E aqui, essa estrutura aqui, ó, que são os estetos, que é uma exclusividade de poliplacófora. Então não esqueçam disso, pode cair na prova. Essa exclusividade, né, de poliplacófora tem uma função sensorial. Tá? Então esses estetos, eles estão ali, eles estão localizados na região das placas, né, da concha do animal. E eles têm, além de ter uma função sensorial, eles têm uma função secretora. Tá? O que essa função secretora facilita para esses animais? O impedimento de organismos epibiontes. Felipe, o que é isso? Um dos dilemas que animais marinhos vivem, especialmente os animais sésseis, é porque eles podem servir de substrato para outras espécies. E nem só animais sésseis. Pegar baleias, por exemplo, quando a gente olha a parte, né, a parte superficial de baleias, a gente vê inúmeros invertebrados ali aderidos, né, cracas, né? Então é um dilema que acontece, né, com os animais marinhos. Esse esteto ele produz uma substância mucosa que inibe o desenvolvimento de animais incrustantes. Tá? A incrustação marinha, inclusive, é uma linha de pesquisa, né, muito forte no mundo inteiro. Porque a incrustação marinha envolve também questões econômicas, né? Então,
Então, por exemplo, para embarcações, para navios, eles lidam com essa questão porque os animais eles vão, né, aderindo ali na estrutura do casco do navio, na parte externa, e isso pode gerar um problema. Então, existem várias linhas de pesquisa, né, que atuam na produção de substâncias inibidoras, né, de incrustação, né, de substâncias que formam ali uma camada, né, que impede o desenvolvimento desses epibiontes. Certo? O que é um epibionte? Epi está sobre uma superfície, né? Então, os epibiontes são bentos, né? São organismos bentônicos que se fixam ali, né? Se desenvolvem numa superfície. Felipe, você falou da excreção. Nas células, então, dos nefrídeos, a mitocôndria dessas células, elas também fazem um processo de desaminação? Mas em que sentido, assim? De retirar, de transformar o composto nitrogenado em amônia para se livrar, para excretar. Sim, fazem sim. Acontece esses processos esses processos bioquímicos. Tanto é que nos moluscos aquáticos, normalmente eles vão excretar amônia. Né? Nos terrestres já é ureia, por uma forma de minimizar a perda de água. Desculpa, repete de novo. Nos aquáticos, eles vão excretar amônia. A principal excreta nitrogenada deles é a amônia. Aí tem todo esse processo bioquímico. E qual que é a ureia que você falou? A ureia nos terrestres. Os terrestres. Tá? Que é a mesma situação dos peixes, né? Que eles também secretam amônia, os terrestres, ureia ou ácido úrico. Que é uma forma de minimizar a perda de água, né? Sim. O ácido úrico e a ureia. Ótimo. São animais gonocóricos, né? Então tem ali a distinção, né, de produção de gametas, animais que produzem gametas masculinos, animais que produzem gametas femininos. A fecundação é externa, mas algumas espécies também acontece fecundação na cavidade do manto. Então ali mesmo os animais liberam, né, através das gônadas os gametas e na cavidade do manto já pode haver, né, essa fecundação, porque outros gametas entram através do canal inalante. Tá? A larva ela é trocófora licitotrófica, né, então elas têm ali uma limitação de tempo para sobreviver, elas têm logo metamorfosear, porque elas se alimentam só de vitelo que está armazenado, não há produção de vitelo. Aquela quantidade de vitelo ela é definida, já é pré-determinada. Acabou. Né? Não há larva vélide, né, placófora, a vélide surge depois em biválvia, tá certo? E algumas espécies, inclusive, nem tem fase larval, já vai para o desenvolvimento direto. Bom, então, poliplacófora é isso. A gente tem também os monoplacófora. Quem são os monoplacófora? Uma única placa ou uma única concha, beleza? Esse grupo aqui ele é muito fácil de identificar. Eles têm uma concha com essa característica aqui, ó. São animais também mais de águas profundas, tá? Depois eu acho que eu vou mostrar a foto. Também está dentro de conchífera, né? Porque produz concha a partir da conchiolina, né? Que é a principal proteína aí associada à produção de concha. São animais, né, marinhos, exclusivamente marinhos, habitantes de águas mais profundas. Tem uma única concha, como eu já falei, que é a principal característica que define o grupo, é monoplacófora. A concha tem essas três camadas típicas, né, da concha de um molusco, que é a região do peróstraco, o óstraco e o hipóstraco. Né? E aqui já está na ordem, né? Essa aqui é mais externa, essa é intermediária, essa aqui é mais interna. É uma concha muito achatada dorsoventralmente, né? Então ela tem esse formato bastante achatado, e elas têm, né, uma curvatura bem singela, né, aqui, ó, nessa região anterior, tá, do corpo. Aqui é a parte ventral, né, do animal, né, mostrando essa região anterior com a boca, a estrutura da concha, um pé ventral, a região do manto, aqui, as brânquias e a região anal, certo? Nesse outro esquema,
a gente já vê a presença de músculos, né? Os músculos retratores associados aos pés, que são responsáveis pela movimentação, né, do animal. Acho que aqui tem uma outra imagem. Depois tem uma imagem dela, uma foto. Assim como os poliplacófaros, eles são micrófagos pastadores, né? Utilizando lá a rádula. A digestão também segue o mesmo padrão, né, que a gente viu com a poliplacófora. No entanto, qual é a diferença que tem aqui? Jogo de 7 anos. Qual a diferença? Não possui esteira. E aí? Que é uma característica muito comum com chifera. O estômago tem os estiletes, né, que são aquelas invaginações estomacais. É os sacos do estilete aqui. Tá? Exceto a poliplacófora, nos outros grupos a gente vai ver isso. Beleza? Mas assim, o caminho que o alimento faz, que as partículas que eles raspam lá com a rádula faz, é basicamente o mesmo, né? Então você tem uma região anterior da boca, seguida pelo esôfago, do esôfago vai para o estômago, intestino, intestino ânus, até ser eliminado, né, e eliminar as substâncias. Beleza? Tudo bem, gente? Tudo certo? A excreção também, não tem como errar. Não tem como errar. Falou de nefrídeo, mas então, molusco, de um modo geral, a excreção, padrão de excreção deles é utilizando o quê? Nefrídeo. É como se fosse um rim do animal. Tá? O que varia de um grupo para o outro, às vezes, é a quantidade de nefrídeos, o arranjo que os nefrídeos fazem ali dentro do manto. Tá bom? Esses arranjos que vão decidir ser próprio, comentam? Oi? Esses arranjos que eles fazem vão decidir ser próprio? O metanefrídeos, esses nefridióporos, aqui faltou uma letrinha aqui, uma sílaba. Os nefridióporos, eles se abrem também, né, na cavidade do manto e para eliminar depois do fluxo exalante, né, substâncias para fora do corpo do animal. Beleza? Eu trouxe foto deles. Mas na aula anterior eu mostrei uma foto deles. Desse grupo de monoplacófora. O coração também tem 2 átrios e um ventrículo, né? Então, aqui a gente já vê uma diferença para a poliplacófora, é o quê? Presença ganglionar, né? Então é um grupo mais recente, uma escala evolutiva, já tem uma organização de gânglios cerebrais, né? Anéis nervosos, como encontrados em grupos anteriores, tá? Os cordões nervosos viscerais e pediosos, músculos radulares. Esses músculos radulares, eles são inervados por gânglios bucais, então isso dá até um potencial maior isso potencializa mais a rádula, né, porque já tem uma inervação muscular ali, próxima à rádula, tá? Esse grupo não tem osfrágio, diferente dos poliplacóforas que a gente encontra osfrágio, certo? Também não tem olhos, né, não tem tentáculos, tem os estatocistos, tá? A maior parte é gonocólica e com fecundação externa também na maior parte. Tudo bem, gente, até aqui? Então a gente está vendo, quando a gente faz uma análise desde a placófora até aqui, né, a gente já percebe alguns padrões em termos evolutivos acontecendo, né? Por exemplo, o sistema nervoso, né, a complexidade do sistema nervoso, a gente já vê em grupos, né, se eu comparo um monoplacófora com a placófora, o sistema nervoso aqui já tem uma estrutura ganglionar, certo? A gente já vê aqui, além disso, além do sistema nervoso, né, ganglionar, o transporte interno também, com uma cavidade pericárdica mais desenvolvida, né, com a presença de 2 átrios, um ventrículo. Isso já é um indicativo de quê? De um transporte
que existe ali, né, um transporte de sangue, uma oxigenação do sangue branquial, né, e já é um caminho, né, para uma circulação fechada, embora ainda seja bem longe, né, uma circulação fechada. Que só chega onde a circulação fechada? Encefalópoda. Graças a isso que esses animais têm corpos bem mais desenvolvidos, né? Tem que a gente vê polvos, né, lulas bem grandes, graças a esse padrão, né, de circulação fechada. Aí a gente entra no que é muito comum, né, que a gente vê muito, que é o bivalvia, né, também conhecido como perecípoda. Bivalvia é uma classe muito comum, com uma biodiversidade gigantesca, né? A gente vê bastante esse grupo, né? Na verdade a gente vê muito resquícios desse grupo, que são as conchas vazias, né? Mas esses animais eles vivem em diferentes ecossistemas marinhos e de água doce. A gente tem aqueles animais que são encontrados em substrato arenoso, né? Ou melhor, substrato mole, né? Porque o substrato mole não é só arenoso, ele pode ser também formado por sedimentos mais finos, né? Lamoso. Então, em substratos moles, a gente encontra esses animais em substratos consolidados, em substrato consolidado na região entre marés. É muito comum, você vai no Postão Rochoso, você vê ali um banco de mexilhões, né? Ficam aderidos ali ao substrato. A gente encontra esses animais em áreas profundas, tanto no ambiente inconsolidado quanto fixo num substrato. Então eles têm realmente uma distribuição muito ampla, tá? Bom, são animais que por definição é muito fácil de identificar, porque eles têm o quê? Duas conchas, que são complementares e na maior parte das vezes simétricas, mas nem todas, né? Por exemplo, as ostras, o padrão de simetria já não existe, né? Para ostras, as conchas já são assimétricas. Mas enfim, aqui está, né, o padrão. A gente tem aqui uma foto demonstrando esse animal, a presença de duas válvulas, a abertura aqui nessa região posterior do corpo e a parte viva do animal, né, que é essa parte mole que fica protegida internamente, né, as válvulas. Então a gente tem uma estimativa aí de mais de 20 mil espécies descritas, esse número com certeza já aumentou bastante, tá? 3 grupos principais, que são classificados principalmente de acordo com o seu modo de alimentação. Então a gente tem os protobrânquios, que são animais bivalves depositivos, né, se alimentam ali de partículas que se depositam sobre um substrato onde aquele animal está. Os lamelibrânquios já têm uma estrutura branquial mais desenvolvida, portanto eles têm uma capacidade suspensiva, são os filtradores, né? Então eles estão ali, a água está entrando e saindo, e ele vai filtrando aquelas partículas, certo? Esses animais filtradores, eles são muito utilizados, muitas espécies, né, são muito utilizadas como bioindicadoras, inclusive de impactos, de poluição, porque como eles são filtradores, então eles reconhecem rapidamente alguma substância, né, tóxica na água. Então, por exemplo, o declínio populacional dessa espécie pode indicar um desequilíbrio ambiental, né? Um problema, alguma poluição acontecendo ali. E tem também os septibrânquios, que tem uma organização branquial um pouco diferenciada, e normalmente são animais com hábitos carnívoros, tá? Não esqueçam nunca, bivalvia não possui rádula. Não faz menor sentido que um animal filtrador possui rádula. Para que ele vai ter rádula, se ele filtra? Então ele vai pegar as partículas nas brânquias e ele vai se alimentar dessas partículas. Ele não precisa raspar nada. Então ele não tem rádula, certo? A alimentação, como eu falei, então, ela é obtida, né, a partir das brânquias. Os pés eles são bastante achatados, né, tem eles são achatados e tem uma conformação, às vezes, um pouco na forma de espátulas, né, que auxiliam, principalmente aqueles animais que se enterram. Aqueles animais que vivem em substrato mole têm hábitos de se enterrar. Esses animais, eles têm, dependendo da espécie, chega a 30, 40, 50 centímetros de profundidade no sedimento. Ele vai se enterrando, né, facilmente. Tá?
vai escavando ali e se enterrando. Aqui só de curiosidade, a gente tem esse animal que é um bivalve, né? Embora não pareça no primeiro momento. Aqui, ó, é esse animal aqui, tá? Esse animal é desse gênero, também encontrado no Pacífico, né, Tridacna. Ele chama a atenção, evidentemente, pelo seu tamanho, né? Ele pode chegar aí a mais de 1 metro de comprimento, a mais de 300 quilos também. Então é um animal bem interessante, tá? Não sei se tem outra, acho que não tem outra foto. Eu esqueci de colocar, tinha uma foto que tinha um mergulhador aqui do lado. Aí só para vocês terem uma ideia do tamanho, né, desse animal, que é bem grande. Tá? Bom, esse animal ele se fixa, é um animal de substrato consolidado, tá? Então ele tem aqui estruturas fixadoras aqui, certo? A estrutura da concha ela é bem diferentona, né, em relação aos outros bivalves. Mas são animais também filtradores. Isso daí é a concha do animal? Eu imaginei que fosse uma olhinha isso aí. Não. Eu achei que era uma concha gigante. Ela é bem pigmentada, né, gente? Porque aqui também o que acontece? Forma-se um biofilme, né? Porque aí começa, é um ambiente propício para outros invertebrados, assídeas, né, que vão ali por cima e vão colonizando, briozoários que vão colonizando também essa parte. Você falou que essa aí ela é consolidada? Ela sempre fica ali associada ao Essa substrato. ou todas as outras? Não, tem, por exemplo, ostras, mexilhões também que estão sempre sésseis ali e fixos ao substrato. Tá? Tem alguma móvel? Aí tem esse substrato inconsolidado, que é aquelas que conseguem se enterrar utilizando os pés. O pé é na forma de uma espátula, então ela rapidinho ela vai fazendo isso aqui, ó, e ela se enterra, né, chegando, né, alguns centímetros ali abaixo do sedimento. Tá? Na praia, às vezes você vê, né, às vezes quando você vê uma concha viva, né, ele se enterra, às vezes é difícil ver porque ele se enterra muito facilmente, tá? Graças a essa movimentação muito proativa do pé do animal. Aqui, gente, a gente tem aqui o plano básico, né, de um bivalve. Se a gente fala de hábitos sedentários, né, a gente começa a pensar. Se eu pergunto para vocês, quais características vocês acham que serão comuns em animais com hábitos sedentários? O sedentário é aquele que tem uma movimentação muito restrita, né? O que vocês acham? O corpo achatado dorso-ventralmente é uma característica, né? Então, o achatamento dorso-ventral é uma característica de hábitos sedentários, né? Porque ele vai estar sobre o substrato, né? E esse achatamento vai facilitar, por exemplo, dependendo das circunstâncias, até um mecanismo de proteção ali, né? Que ele se passa sobre aquele substrato, né? E ele, por exemplo, ele vai lidar menos com o fluxo de correntes de água que está passando ali embaixo, né? E que pode dificultar ou pode levá-lo para lugares inóspitos, para lugares menos propícios para alimentação. Então, isso para bivalve, tá, gente? Esses bivalves, o achatamento dorso-ventral é uma adaptação a esse hábito sedentário. Qual outro? Os pés que não são desenvolvidos, bem desenvolvidos? Os pés espatulados ali para cavar o substrato, né? Porque a gente está falando de animais que pode ter animais sedentários que podem ter hábitos depositívoros e hábitos também suspensivos. Então você imagina só, se o animal ele é suspensivo, né, ele precisa ter algum recurso de filtração da água, né? A conformação do corpo então vai facilitar bastante para isso. Então esse achatamento dorso-ventral facilita o hábito suspensivo deles, a filtração.
que eles ficam paradinhos ali e ficam com um sifãozinho pro lado de fora, né, passando por onde a água entra, e uma outra saída de água. O sifãozinho é como se fosse um tubinho que eles têm pro lado de fora. Aqueles que se enterram no sedimento, eles se enterram na camada superficial, colocam um sifão do lado de fora, e esse sifão é suficiente para a entrada de água. Então esse achatamento, né, a cabeça vestigial, ou muito pouco desenvolvida, ou em alguns grupos ausentes também, é comum em animais sedentários, ou com alimentação, ou sésseis, tá certo? Se a gente olha essa estrutura aqui, ó, básica de um bivalve, essa região aqui é anterior ou posterior? Anterior, tá? Então a gente tem na região anterior. Essa pontinha aqui é o umbo, né? Muito fácil a gente identificar na concha, né? Tem um umbo, aqui vocês vão ver que eles têm uma cicatriz, né? Quando você pega uma concha morta, a gente vê uma cicatriz nela. Quando ela está viva, a gente consegue ver também essa proeminência, que é uma estrutura de ligamento entre as duas válvulas, e que é muito forte, tá? Então uma sustentação boa, uma ligação boa entre as duas válvulas. Aqui a gente consegue ver algumas marcas, né, algumas cicatrizes, vocês vão ver na prática. Essas cicatrizes, quando a concha está vazia, são cicatrizes musculares. Essas linhas que ligam uma cicatriz à outra são as linhas pariais, né? Era uma região aqui, quando o animal estava aqui dentro, né, é uma região onde o músculo passava. Então você tinha uma ligação muscular aqui, ó, acontecendo. Nesse outro esquema, a gente vê uma concha fechada, aqui muito facilmente identificado o ligamento, a região do umbo, tá? Essa região aqui, ó, aqui é até mais fácil para a gente definir, né, perceber a parte anterior e a parte posterior do animal, que é aqui que ela abre, né? Então nessa região aqui que ela faz a abertura, reparem que a abertura, embora ela consiga se abrir toda, né, porque o meu alvo está assim, né? Então o umbo é aqui no meu cotovelo, aqui no meu pulso, no meu pulso. Então quando abre, ela vai fazer isso daqui, certo? E ela continua ligada aqui, porque tem um ligamento muscular forte aqui acontecendo. Então essa região aqui, ó, é a região posterior, e essa região aqui é a região anterior do grupo. Se vocês olharem aqui, ó, estão vendo essas linhas na superfície da concha? São linhas de crescimento que mostram a idade do animal. Quanto mais velho ele for, mais linhas ele vai ter a partir do umbo. Certo? Então, são animais que têm brânquias, né, que se alimentam aí a partir da filtração. A presença de duas válvulas é uma exclusividade, não esqueçam disso. É uma exclusividade para os bivalves. Tem essa massa, né, essa massa visceral, que ela é embutida sob a charneira, né, que a gente chama. Essa charneira é essa região aqui próxima ao umbo. Depois vocês vão ver lá na prática, essa estrutura aqui que a gente chama de charneira. Então daqui parte uma massa visceral, que é aquela parte mole do corpo do animal. Tá? O pé, como eu falei, tem essa característica espatulada e tem esse seio pedioso. Qual é a função desse seio hemostérico pedioso? Funciona como se fosse um esqueleto hidrostático. Para um pé se movimentar, e ele tem que fazer movimentos musculares, então essa cavidade ali que tem esse líquido dentro, né, na medida em que o músculo movimenta, é como se a cavidade se movimentasse, facilitasse a locomoção do indivíduo. Beleza? Então é como se fosse, né, um esqueleto, entre aspas, aí, um esqueleto hidrostático para o animal. Professor, oi? eu disse que a parte anterior, né, quando abre, quando ele se abre, quando se abre o animal todo, que vai dividir uma parte para cá e uma parte para cá. Não, aí, mas assim, é porque ele naturalmente ele não vai se abrir todo. Tá? Porque se você puxar ele todo, ele vai. A parte de cima ali que fica os órgãos e aquela parte de baixo que fica o pé, e a parte de cima ali fica o que na concha?
Então, ele tem pontos de ligação muscular. Lembra aqui que eu mostrei as marcas? Aqui dá para ver aqui, ó. Tá vendo essas marcas musculares? São como se fossem pontos onde você tem músculo aderido à válvula. Entendeu? Então, a parte mole lá dentro, ela é conectada à concha, principalmente ali na charneira. Certo? Ali perto do umbo. Quando você abre a concha, se você observar aqui, ó, tá vendo? Quando você vê a parte mole do animal, ele não fica colado na sua totalidade na concha. Ele tem pontos aqui de ligação, tá? Tem de ligação muscular, mas ele está colado aqui nessa região do umbo aqui atrás, na charneira. Então assim, ele vai ter uma flexibilidade de abertura, né, até certo ponto e fechamento. Aqui um outro exemplo, né, mostrando a região do umbo, né, aqui o ligamento, aqui a região da charneira, as linhas de crescimento, né, desses animais, que varia, né, cada linha aqui varia de espécie para espécie, né, a escala temporal, né, de espécie para espécie. Tem espécies que podem viver 20, 30 anos, tá? Aqui a parte, né, interna da concha, mostrando essas manchas, né, essas marcas de ligação aqui muscular, tá? E as linhas também pariais, que como se fosse uma marca, né, deixada pela parte mole do animal, certo? Um outro esquema, né, mostrando as partes desse animal. Então aqui é como se a gente pegou as duas conchas, né, as duas válvulas e separou elas assim. Então tem aqui essa região aqui do umbo, né, que está colada aqui. Então reparem bem que na prática vocês vão precisar identificar isso. Aqui é a parte do umbo, né, aquela voltinha lá do umbo. Isso daqui, ó. Essa voltinha aqui, ó, que o umbo faz, tá? Então, quando a gente faz uma análise dessa voltinha do umbo, você tem uma parte dorsal, né, que vai ser em cima, né, do umbo, e a parte ventral da concha. Na prática eu vou mostrar isso melhor para vocês, porque vocês vão estar com a concha na mão, vai ser mais fácil para vocês observarem, tá? E aí a região anterior do animal e a região posterior. Essa região anterior e posterior, ela vai ser de acordo com a posição que você está vendo a concha, tá certo? Aqui só para vocês verem a diversidade, né, de formatos diferentes, né, para conchas. Existem conchas que são mais côncavas, conchas que são menos côncavas, que serão mais achatadas dorso-ventralmente. Então existe, né, de fato, uma diversidade gigantesca para esses bivalves. Tá? Aqui novamente, né, mostrando as partes, né, da concha. Se a gente for medir, por exemplo, a altura da concha, o plano é esse, né, então eu vou usar esse plano aqui de medição. O comprimento sempre nesse sentido. A largura, já aqui nesse sentido aqui, considerando as duas válvulas coladas, tá? Essa região, aí aqui a concha aberta, né, ela tem a presença de dentes laterais, são algumas, como se fossem, a conformação, na superfície, né, da lateral ali da concha, tem umas construções como se fossem dentinhos mesmo, né, que se complementam uma válvula na outra, tá? Nesses animais, o manto, né, ele também vai cobrir, né, a massa visceral. A concha tem aquelas 3 camadas clássicas, não tem nem como errar na prova, que é o perióstraco, o óstraco e o hipóstraco, tá? Nesse caso aqui, para bivalves, esse óstraco também alguns autores trazem como uma camada prismática da concha. Beleza? Essa camada prismática aqui, que é uma camada intermediária,
ela vai ser importante para a deposição, né, de carbonato de cálcio na concha, assim como o hipóstrato também. Tá? Só que o hipóstrato ele faz essa deposição de carbonato de cálcio, mas numa direção diferente do óstrato. Tá? Mas os dois, né, só um detalhe, mas os dois estão associados à deposição, né, de carbonato de cálcio para a conformação da concha. No hipóstrato também tem a camada nacarada. Essa camada nacarada aqui é a que produz o nácar, ou também mais comumente chamada de madrepérola. E aí vem aquelas famosas pérolas que são produzidas, né, por algumas espécies de bivalves. Certo? Essa camada aqui, madrepérola, ela é uma camada muito, é um revestimento que ela tem interno. Então, reparem bem, você tem uma concha, essa concha ela tem 3 camadas. A camada mais interna é o hipóstrato. Algumas espécies de bivalves, a boa parte inclusive, tem essa camada nacarada, que é uma camada que fica na superfície interna da concha e ela é muito lisinha. Ela é muito lisinha e lustrosa. Você olha assim, ela é brilhante. Tá? E ali vai secretando uma substância que dá a conformidade da pérola. Certo? Então, hoje em dia, né, existem produtores, né, de conchas, né, para a produção de pérola. Existem pessoas que têm isso como uma forma de ganhar dinheiro mesmo, né? Fazem criações. Existem estratégias hoje para você otimizar a produção dessas pérolas, né, de uma maneira artificial nas conchas. Então, algumas espécies têm essa capacidade e algumas produzem conchas, inclusive, que são mais apreciadas, né, são mais caras, né, dependendo do tipo da pérola, né, da característica ali da pérola que é produzida. Tá? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Aí já falei da charneira, né? E o ligamento, então, ali entre as charneiras é o que vai unir essas duas válvulas. Professor, Aqui tem uma... Oi? eu vi que quando forma a pérola, que entrou alguma coisa que pode machucar ela. Então ela vai botando essas camadas em volta desse grão. Exato. A formação de pérola é uma resposta, é uma defesa da concha. Né? Então, quando entra uma partícula estranha ao corpo do animal, ela produz essa substância, né, que enovela, que envelopa essa partícula. Né? Que é como se fosse um processo, muito assim, né, grosseiramente, um processo de cicatrização. Não é uma cicatrização porque não necessariamente houve uma lesão. Né? Às vezes ela é uma partícula que entrou ali que ela reconhece como uma partícula estranha, dependendo das propriedades daquela partícula, e aí esse nácar, ele vai enovelando, né, envelopando, melhor dizendo, essa partícula e forma ali a concha. Então Desculpa, a pérola, forma a pérola. São todas, não? Forma pérola. Em bivalves, assim, boa parte das espécies tem essa característica, mas a pérola, que tem esse valor comercial, né, aí são algumas espécies que fazem dessa maneira, né, que geram a pérola com aquela característica, né, que tem esse valor comercial. Existem hoje fazendas, né, de criação de bivalves só para a produção de pérolas. No Brasil isso não é muito comum, é pouco comum aqui. Mas, por exemplo, no Japão, Estados Unidos, né, tem fazendas, tem criadores, né, que eles já utilizam espécies, algumas espécies específicas, né, para essa produção de pérola, e eles têm mecanismos ali que otimizam a produção dessas pérolas no animal. Tá? isso seria feito uma indução mesmo na produção? Oi? Seria como uma indução? São mecanismos de indução no cultivo. Professor, Oi? se não é retirada a pérola comercial, deixar ela lá naturalmente, ela espera animal lá, Normalmente fica ali dentro do corpo do animal, e aí, dependendo do tamanho que chegar, ela vai até eliminar, né? Vai expelir, mas é um processo bem demorado. mas no geral então fica lá mesmo. Não, mas ela chega um momento que ela vai expelir. Tá? Mas quanto tempo que vive um bivalve? Aí depende. Tem espécies que
demoram até ano, né? 2, 3 anos para chegar àquela conformação. Mas nessas fazendas de produção, aí ele já tem mecanismos indutivos que aceleram esse processo. Não, mas diga assim, a expectativa de vida do animal. Aí também o envolve é muito variável. Tem espécies que duram 30 anos. Jura? 20, 30 anos. Então a imagem não para de crescer? Ou das linhas, né? Eles crescem. Mas aí chega um momento que eles têm uma taxa de crescimento regressiva. Né? Chega um momento que vai realmente parar, né? Depois a produção de concha, né? A partir do manto começa a decair e cessar. Tá? Calma aí, deixa eu voltar aqui. Isso aqui eu já falei, né? O umbo, então, é a região mais velha, né, da concha, a partir dele que a concha cresce. Então, quanto mais distante do umbo, mais nova, mais recente é aquela linha de crescimento, tá, da concha. Como eu falei, tem os músculos adutores que fecham, né, de uma maneira bastante intensa as conchas, e tem músculos também associados à charneira que abrem a concha. Então, uma concha fechada é muito difícil você abrir manualmente ela, porque realmente esses músculos, essa musculatura, ela é bem forte. Aqui, olha, aqui uma adaptação, né, para a infauna. Esse corpo achatado dorsoventralmente, né, facilita o enterramento, a escavação do bicho. Ele fica na superfície do sedimento e coloca nesses sifões, né, acima da superfície do sedimento, promovendo o fluxo de água aqui, né, um fluxo inalante de água, e aí ele está tranquilão ali, filtrando as partículas, né, presentes naquela água, certo? Esses animais, então, são animais de substrato inconsolidado. Tem os animais de substrato consolidado, a conformação da concha já é um pouco diferente. Essa região anterior aqui do umbo, ela já é mais afilada, tá? Aqui tem essa estrutura que é chamada de biço, não esqueçam nunca, os mexilhões, né, tem o biço, que é como se fosse um sistema de raiz que gruda esses animais no substrato rochoso, no substrato duro, né? São animais normalmente coloniais, né, então eles estão sempre formando esses aglomerados, como a gente vê aqui, tá? Sobre o substrato rochoso, e se grudam ali, né, através desses feixes, tá? Chamados de biço. Ok? Qual o nome do equipamento para coleta desse animal? Para coletar, a gente pega uma espátula. Para coletar, a gente usa uma espátula. Eu já tentei tirar com a mão, não dá, mano. Normalmente é com uma espátula. Esse daqui é o que, gente? A ostra, diferente dos outros grupos que a gente viu anteriormente de bivalva. A ostra, ela tem uma conformação da concha assimétrica, então as duas valvas não são complementares, né? São animais também que têm uma associação com o substrato, então são sésseis, né? Se fixam ali no substrato, porém não usam biço. Elas usam um processo de cimentação, elas secretam uma substância que cimenta ela, que gruda o animal a um substrato duro, a rocha. Tá? Elas têm, né, um aspecto, né, um pouco mais robusto, né, do que os outros bivalves, né, as conchas, né, têm um aspecto mais robusto e também, né, são fixas aí ao substrato. Aí aqui a gente tem aqueles que fazem parte da epifauna. A infauna é o quê? Que são animais de substrato mole, que se enterram. A epifauna está sobre o substrato, seja ele arenoso ou seja ele duro, né? Mas a epifauna ela não está fixa, ela não está grudada ali no substrato. Então essa epifauna não aderida ao substrato, embora existem organismos que fazem parte da epifauna que estão fixos, né? Então você tem, por exemplo, corais, né, fixos ali que fazem parte de uma epifauna aderida, fixa. Essas conchas aqui, elas fazem parte da epifauna e não estão, né, aderidas a um substrato. Um outro comportamento que a gente vê nesses grupos, né, de bivalves são os animais
filtradores. Então eu coloquei aqui dois gêneros, o Martésia e o Penitella, que são animais que têm a concha, aqui ó, a presença da concha, e eles vão perfurando madeira, perfurando até estruturas calcárias. Né? Isso é um problema, às vezes, econômico, né? Para embarcações, para navios, porque essas conchinhas elas vão formando, né, como se fossem cupins. Tá? E elas vão formando tubos, galerias dentro da madeira. Para esses que perfuram calcário, né, uma superfície calcária, esses tubos também, essas galerias são formadas em menor intensidade do que na madeira. Tá? Mas na madeira é impressionante, ó, eles vão fazendo um estrago mesmo, né, na superfície. Eles vão raspando? Eles vão raspando ali e vão deteriorando e construindo as galerias. É para se alimentar mesmo? É um processo, é uma forma de alimentação. Impressionante. Aqui, olha, bonitinho. O Teledinide, essa família, né, é uma família bastante comum e eles têm onde está a concha deles? Parece um verme, né? Aqui, ó, duas conchas. Então, Tá? A parte mole, nesse caso, ela fica fora, né, A concha do só animal. E essa concha aqui, nessa região da concha, que eles vão, né, consumindo ali gradativamente a madeira, né, vão raspando e vão formando as galerias. no caso, esse animal não é marinho. Oi? No caso, esse não é marinho. Essa família aqui é de água doce, tá? Mas tem famílias marinhas também. Isso aqui eu já falei, né, gente? Eles são filtradores, então ou melhor, os que são filtradores, porque nem todo bivalve é filtrador, né? Tem os que são depositivos, né? E até uns com hábito carnívoro também. Mas os filtradores têm, né, as entradas de água, então se vocês olharem aqui a circulação de água, tem os sifões inalantes e também os sifões exalantes, então promove um fluxo unidirecional de água, entrada e saída de água. Ele vai, né, através das brânquias, ele vai selecionando as partículas que serão utilizadas como alimento. Esse aqui, né, mostrando só a estrutura dos sifões. Aqui tem duas aberturas, você consegue observar aqui duas aberturas. Então mostrando, né, tanto o sifão inalante quanto o exalante, tá, para o animal. Aqui o animal também na superfície do sedimento, né, com as estruturas sifonárias para fora, para promover o fluxo d'água. Bom, a digestão, aí aquele plano básico, né, para molusco, só destacando que nesse caso o estômago já também tem, né, um estilete cristalino, que aqui a gente não consegue demonstrar nessa imagem esse estilete cristalino do estômago, mas como eu falei, são invaginações, né, na parede do estômago, que otimiza aí o processo de digestão, né, das partículas alimentares. Bom, a excreção desses animais também vai envolver o nefrídeo, tá certo? O sangue, ele vai ser filtrado numa região, né, chamada de glândulas pericardinais. Então, se vocês olharem aqui, ó, essa região aqui do corpo do animal tem uma parte, essa região pericárdica, ela está em conexão direta com os nefrídeos, né? Então, aqui, ó, tem o nefróstoma, que é uma entrada para a região nefridial. E é nessa região aqui que o sangue vai chegar, né? E ele vai entrar através do nefróstoma, passando pelo nefrídeo, né, onde vai acontecer todo o processo de filtração, né, ou melhor, vai ser complementado esse processo de filtração até chegar no nefridióporo, que é um canalzinho que tem aqui, ó, que elimina as excretas para o fluxo exalante de água, certo? Então é mais ou menos o plano básico, né, de excreção, né, de molusco. Transporte interno também
sangue, né? Então isso já mostra que no momento a entrada de sangue é oxigenado, saída de sangue ou melhor, o sangue é oxigenado nas brânquias, vai para o coração para ele ser bombeado para outras cavidades do corpo, então ele chega oxigenado a partir de uma entrada e tem, né, uma saída de sangue para ser levado, né, para as cavidades corpóreas. Então esse sangue ele vai ser distribuído não dentro de vasos, mas ele vai ser meio que lançado, jogado, né, nas cavidades ali dentro do manto. Então do coração para o ventrículo, do ventrículo, né, para os vasos, vai para o corpo, e aí depois esse sangue precisa passar pelo sistema nefritial, que é o sistema excretor, e aí do sistema nefritial ele chega até as brânquias, onde ele vai ser oxigenado novamente. E aí volta para o coração através dos átrios e assim o caminho vai sendo realizado. Tá bom? Se a gente olha o sistema nervoso desse grupo, embora não haja a cabeça seja reduzida, tem uma redução grande da cabeça visual, em alguns grupos ausentes, inclusive, eles têm um sistema nervoso, né, bastante complexo. Diferente depois do ramo que foi para os cefalópodes. Porque os cefalópodes foi um ramo mais recente em que essa região ganglionar ela começou a se concentrar onde? Nessa região da cabeça do animal. Tá? Nos bivalves não houve essa cefalização, mas houve uma distribuição ganglionar por diversas áreas, né, do corpo. Então você tem, nesse caso a gente vê pares de gânglios cérebro-pleurais, pares de cordões nervosos, gânglios pediosos, nervos paliais, gânglios viscerais, né? Então, mostrando aí, né, uma estrutura mais organizada, mais complexa do sistema nervoso em relação aos aplacófaros, por exemplo. Não tanto diferente dos poliplacófaros, né? Embora aqui seja mais complexo, né, do que poliplacóforo. Esses animais eles não têm olhos. São animais filtradores, depositivos, então a presença de olhos não faz muita diferença, né, para eles. Tem grupos, né, celulares fotorreceptores na região sifonar. Para que é importante esses fotorreceptores do sifão? Para gerar uma fototaxia positiva, principalmente nos animais enterrados, porque o sifão tem que se direcionar para cima, né? Para fora, para cima da camada de sedimento, que é na água, na coluna d'água, para ele conseguir filtrar ali a água, né? Porque se ele colocar o sifão para dentro do sedimento, vai dificultar esse processo de filtração. Felipe, mas e quando eles estão enterrados, o que eles fazem? Aí essa filtração vai ser reduzida, e muito, né? Porque ele não vai conseguir um fluxo de água ali intenso. Vai começar a entrar muitas partículas de sedimento, isso vai ser um problema para eles, né? Então eles têm essa necessidade de colocar esses sifões para fora, exatamente para ser uma região de corrente de água, né? Eles têm órgãos táteis nas bordas do manto também, que ajudam na percepção do substrato, né, para a locomoção, para a percepção do substrato. Os estatocistos e também tem os ostrádios, que não por acaso estão onde? No sifão. Para que serve o ostrádio? Quimioreceptor, para perceber potenciais partículas tóxicas na água. Certo? Gente, não esqueçam dos ostrádios, hein? Só complementando, né, a gente tem esses gânglios, a gente observa os gânglios cérebro-pleurais, aqui só uma distribuição em termos de funções, né? Então esses gânglios cérebro-pleurais, eles estão mais associados à movimentação dos pés, tá? E da musculatura adutora, que é uma musculatura associada também à movimentação do pé, certo? E da abertura e fechamento das válvulas.
gânglios pediosos, que estão associados à musculatura retratora tanto do bíceps quanto do pé. Os viscerais, aí esses viscerais eles têm uma função muito generalizada, porque aí você tem gânglios levando o sinal nervoso a diferentes vísceras ali na região do manto do animal. Tá bom? Oi, alguém perguntou alguma coisa? Não? Tá acabando, gente. Uma outra característica também que eu destaquei aqui é que essa cefalização reduzida ou ausente nesses animais na verdade promoveu uma distribuição dos órgãos sensoriais para diferentes partes do corpo, principalmente para as extremidades do corpo, para o sifão ou para as laterais, né, do manto, certo? Isso otimiza o animal, já que ele não tem uma região encefálica desenvolvida, ou melhor, uma região cefálica desenvolvida. Isso facilita ele perceber o ambiente onde ele está, né? Porque normalmente os animais que já têm uma região cefálica mais desenvolvida, aí já tem presença de ocelos ou até óleos compostos, né? Então ele consegue, através de outros mecanismos, perceber o ambiente. Se ele não tem, então ele precisa distribuir mais esses órgãos sensoriais para mapear, né, de uma maneira mais completa, né, o ambiente onde ele está. Beleza? A reprodução, então, eles têm, a maioria é gonocórica, né, eles têm um par de gônadas localizada lá na gonocele, perto aqui da cavidade pericárdica, são animais dioicos, sem dimorfismo sexual, então a distinção entre macho e fêmea, por características morfológicas, é bastante difícil, né, praticamente ausente. Fecundação externa e não esqueçam, nos bivalves a gente já vê, a partir da larva trocófora, uma larva vélide, que é uma larva mais desenvolvida, mais complexa do que a trocófora, certo? E vélide é um tipo de larval. Trocófora acontece só em molusca? Não. Né? Você tem trocófora lá em anélida, né? Acontecendo em anélida. Agora, vélide é uma novidade para molusca. Embora não aconteça em todos os moluscos, mas já é uma novidade para molusca. Tá? E aí, gente, para a gente terminar, tem o último grupo, que são os escafópodes. Esse é um grupo menorzinho, tá? Um grupo bem menos conhecido que os bivalves. São animais também mais difíceis de serem encontrados porque estão associados a regiões mais profundas. E eles têm um padrãozão assim muito característico. Você olha, você sabe que é escafópode. Né? Eles são conhecidos como dentes de leão, dentes de elefante, né? Pela característica da concha, é um cone. É um conezinho, né? A concha tem o formato de um cone, tem essa abertura aqui, que vai ficar na região posterior do corpo do animal. Normalmente são animais que ficam enterrados, né? Então ele deixa essa abertura aqui, superior para cima do sedimento, para a linha acima da linha do sedimento aqui. O corpo fica enterradinho, né? Aqui vai haver um fluxo de água, né? Promovendo a entrada e saída de substâncias, né, a partir dessa corrente de água. Esses animais, eles são marinhos exclusivamente, diferente dos bivalves, né, que alguns são encontrados em água doce também, e dos gastrópodes, que também alguns são encontrados em água doce, e no caso dos gastrópodes, também no ambiente terrestre. A gente tem poucas espécies descritas, né, em torno de 500 espécies descritas. O jeitão deles é esse, né, tubular. É muito fácil, né, da gente identificar como um gastrópode. Essa região anterior, né, vai ter essa região aqui da boca, essa região anterior aqui, né, tem a saída dos pés, que é bem pouco desenvolvidos, tá? E tem também a região da boca, né, da abertura bucal aqui. Se a gente olhar no esquema, a gente consegue até ver melhor, né? Os pés aqui pouco desenvolvidos, a região bucal, acompanhada da rádula,
na prática, vocês têm que ter um cuidado absoluto com a concha desse animal, porque é difícil a gente conseguir e muito fácil de quebrar. Tá certo? Eu vou ficar de olho, tá, na concha, não pode quebrar de maneira alguma. Se quebrar é reprovação direta. Não vou dizer que é reprovação, tá? Mas vou ficar muito chateado se quebrar. Esses animais eles não possuem brânquias, tá? E aí, se eles não possuem brânquias, como que eles fazem as trocas gasosas? E aí? Pela própria superfície corporal, ou melhor, superfície aqui interna, dentro do canal inalante aqui de água. Então o oxigênio ele vai se difundindo ali para a cavidade do manto. Eles são animais muito pequenininhos, então eles conseguem lidar, né, com essa situação. Os pés eles são cônicos, né, adaptados para a escavação, mas não são pouco desenvolvidos. Eles têm, né, cabeça, pé, massa visceral, que é o plano básico, né, de um molusco, que vocês não podem esquecer nunca. Tá? Essa cabeça tem uma probóscide. Essa probóscide aqui é formada por esses captáculos, tá? Na forma de tentáculos aqui, ó, que auxiliam, né, como se fosse uma estrutura sensorial, tá? Que auxiliam aí no processo de reconhecimento do local. O pé também tem uma hemocele petiosa, assim como o bivalve, né, a gente tem, assim como a polipacófora tem. Bom, pessoal, em relação ao manto, essa região do manto e a cavidade do manto, né, e o manto propriamente dito aqui, ó, mais superficial, que aqui a gente está, aqui está a região do manto, nessa parte interna, e a cavidade em si do manto, e o manto em si, ele está aqui por baixo, né, da concha. É como se fosse a superfície da cavidade do manto. Tá? Então tem essa forma tubular, não possuem ostrádios, tem abertura nas duas cavidades, um para entrada e um para saída de água, né? Então tem canal inalante e exalante. E como eu falei, né, a superfície do manto serve para trocas gasosas. Tá? E ao longo aqui, gente, desse canal, existem cílios, né, que otimizam o fluxo de água dentro do animal. Essa rádula dele é funcional? Oi? A rádula desse animal é funcional? É funcional. É funcional. São microcarnívoros seletivos, para aí que entra a rádula. Tá? Eles podem se alimentar de pequenos crustáceozinhos, bem pequenininhos mesmo, menores que eles. Tá? De moléculas também que serão selecionadas a partir desse fluxo de água, mas como eles não têm brânquias, né, acaba que eles precisam usar bem mais a rádula para obter, para selecionar, né, micropartículas e se alimentarem, certo? Alguns são detritívoros também e eles têm esses captáculos. Não esqueçam disso, que é uma exclusividade de escafópora. Então, captáculos são esses tentáculos na região da cabeça, da boca, né? Eles são exclusivos e eles têm uma função sensorial e secretora. Tá? Qual é a importância dessa função secretora? O finalzinho deles aqui tem um bulbo. Esse bulbo ele tem uma função sensorial e secretora. O que vocês acham que vai ajudar essa parte secretora? Eliminar ou a excreta? Oi? Não, ele secreta uma substância. Ele secreta uma substância mucosa. Então E aí? resistência contra antígenos, não sei. Esse muco, ele tem uma função sensorial. Tá? Ele tem propriedades sensoriais, então, para ele reconhecer o ambiente e reconhecer partículas alimentares. Então, vocês imaginam, está lá esses captáculos, vem ali um microcrustáceozinho, né?
vai ser reconhecido por esse muco, e esse muco ajuda a aderir também a essa partícula alimentar, e depois ele leva esse muco, essas partículas alimentares, até a cavidade da boca, ele passa pela rádula, aí a rádula dá uma triturada, certo? Bom, o transporte interno, eles têm seios venosos, né? Então se a gente olhar nessa imagem aqui não dá para ver, nessa parte mais do sistema de transporte hemocélico, né, do animal, mas assim, de um modo geral eles têm, né, os seios venosos, eles não têm um ventrículo propriamente dito, mas eles têm um seio perianal, que é uma cavidade, né, que armazena o sangue, a hemocele oxigenada, e a partir dali distribui para outras cavidades também do corpo, tá? Porque eles não têm nem átrios e nem ventrículos. Então a gente volta àquilo que nós discutimos anteriormente, né, a ausência de brânquias e de uma oxigenação otimizada pelas brânquias, também ela impediu, entre aspas, o desenvolvimento de regiões atriais e ventriculares propriamente dita desse animal. Então o que ele faz é, através da cavidade do manto, receber oxigênio. Esse oxigênio é direcionado ali até esses seios venosos, e dos seios venosos vai para outras cavidades do corpo. Beleza? A excreção também envolve os nefrídeos, mas esse grupo tem um grupamento de células ali na região nefridial que é chamado de podócitos, que é encontrado nos escafópodes. E esses podócitos secretam, ou melhor, isso é uma forma de produção. São células que auxiliam na produção de uma urina primária, que vai se transformar numa urina secundária no nefrídeo, e depois vai ser eliminado através dos nefridióporos ali dentro do manto, e vai sair com o fluxo de água que está saindo do animal. Beleza? Isso é novidade evolutiva, tá? É uma característica deles, né, que não foi encontrada nos outros grupos. O sistema nervoso também, né, basicamente segue aquele plano que a gente viu até anteriormente, com anéis nervosos, com a presença também de gânglios, né, de tanto gânglios cerebrais, gânglios viscerais, né, na distribuição aí dos sinais nervosos para todo o corpo do animal. E aí, para a gente finalizar, são animais que não têm olhos, não têm ostrádeos, não têm tentáculos, tá? Tem aquele órgão subradular, lembra que eu falei desse órgão subradular lá atrás, no polipacófora, que é um órgão quimiosensorial, desempenha uma função importante quimiosensorial gustativa para a identificação de alimento, de partículas alimentares para esse grupo. Tem os estatocistos, né, que estão associados à orientação espacial, os captáculos que eu falei anteriormente, e as margens do manto também tem inúmeros agrupamentos ali celulares com função sensorial também para o animal, já que eles não possuem olhos, né? Aqui eu já falei, eu vou repetir esse slide, não sei porquê. E aí, gente, a reprodução então é por fecundação externa, em escafópoda, assim como bivalve, não esqueçam disso. Tem larva Veliger, que vem após a trocófora, tá? E são animais também caracterizados como gonocóricos, ok? O que seria gonocórico? É porque eles produzem gametas diferentes. Tem animais que produzem só gameta masculina e animais que produzem só gametas femininas. Tá? Muito bem, muito obrigado. Então a gente termina a primeira parte. E agora, são 8h08, eu vou pedir para vocês, né, então, se direcionarem. Pode dar uns 5 minutinhos que eu ainda vou juntar aqui as coisas, e aí a gente vai para a prática agora, no laboratório de biologia. Tudo bem, gente?